Bem, bom dia a todos da disciplina de Direito Penal 3 e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá certo? Iniciaremos hoje o crime de aborto. Se não der para terminar hoje, que eu acho que não vai dar, a gente termina na próxima semana, tranquilo? Hoje à noite nós não teremos a nossa aula de tira dúvidas, por dois motivos. O primeiro é que, como eu não vou terminar o crime de aborto hoje, então na próxima semana a gente conclui, vendo os artigos 125, 126, 127, 128. Hoje nós vamos só tratar daqueles institutos principais do aborto e o aborto 124. E na semana seguinte a gente termina. O mais longo é hoje, acredito. O mais longo é hoje. Então, primeiro por esse motivo. Então a gente discute numa aula só sobre o aborto. E nós teríamos mais indagações e mais perguntas, já que vocês estão muito calados durante as terças-feiras. E segundo, porque realmente hoje eu não estou legal com a saúde, não está muito legal não, estou meio abatido, tá bom? Mas não é Covid não, tá bom? Tá certo? Então pronto, então a gente deixa para a próxima semana o nosso tira dúvida. Hoje nós não teremos. Eu vou mandar para vocês por e-mail, mas a aula de hoje vai ter. Tá certo? Eu estou gravando agora. Tranquilos? Legal? Então pronto, vamos tratar hoje sobre o crime de aborto. Tá bom? Está lá no artigo 124, 125 e 126. As condutas típicas. E os 127 e 128 estariam ali alguns qualificadores, algumas exclusões, de crime. Tranquilo? E algumas outras situações do aborto. Então, nós temos 3 condutas típicas. Vamos ver qual elas aqui. Deixa eu abrir aqui o Código Penal. Tá bom? Então, primeiro é o artigo 124. Estou aqui lendo o Código Penal, tá certo? Primeiro, provocar aborto em si mesma ou consentir que o outro lhe provoque. Tá bom? Detenção de 1 ano a 3 anos. Esse aqui é o chamado autoaborto ou aborto consentido. Tá certo? Observe que nós temos 2 condutas aqui, né? Temos 2 condutas. No 125, aí tem que é o aborto provocado, pela gestante com ou com seu consentimento, tá bom? Esse é o 124. O 125 é o aborto provocado por terceiro. Aí nós temos provocar aborto sem o consentimento da gestante. Aí tem reclusão, o nosso pesa. Tem reclusão de 3 a 10 anos. Tá certo? E o sexto é provocar o aborto, é o aborto provocado com consentimento. Então, provocar aborto com consentimento da gestante. Tá certo? Reclusão de 1 a 4 anos. Então, nós temos aí o aborto provocado, o aborto sofrido e o aborto consentido. No 124, 125 e 126. Aí, o 127 e 128 seriam as qualificadoras e demais informações que nós veremos na próxima aula. Então, hoje vamos tratar dos institutos gerais do aborto, tá bom? E do autoaborto, e do aborto do artigo 124, o autoaborto e o aborto consentido, tá bom? Não, do autoaborto e da concessão do aborto. O aborto consentido é lá no 126, tranquilo? Tá bom? Então vamos iniciar vendo aqui alguns institutos do crime de aborto, tá bom? A primeira coisa é essas figuras típicas. No aborto 124, no 124 está o aborto provocado. Esse provocado pode ser pela própria gestante ou com o consentimento dela. Aí temos o aborto sofrido, aquele que
alguém provoca o aborto na gestante sem o consentimento dela, e tem o aborto consentido, que é o terceiro que provoca com o consentimento da gestante. Tranquilo? 3. Então vamos começar. A primeira coisa é saber o que é aborto. Professor, o que é aborto? Aí para o direito, para o mundo jurídico, aborto nada mais é do que a interrupção da gravidez. Mas tem que ser a interrupção da gravidez com a morte do feto. Tranquilo? Com a morte do feto. Então tem que ter a morte do feto. Obviamente que tem alguns tipos de aborto que não são criminalizados. Tá certo? O aborto natural pode acontecer. E acontecendo, né, o caso da minha esposa. Minha esposa, nós tivemos nosso primeiro filho, teve um aborto natural. Ela estava no médico quando ela sentiu, né? Aí tivemos que encaminhar imediatamente para o hospital. Então, aborto natural. Nós temos o aborto que é acidental, né? Através de um acidente. Sei lá, você, toma um susto muito grande ou leva uma queda. É um acidente, tá bom? E, obviamente que isso aí também não é criminalizado, já que o aborto, nós vamos ver aqui adiante, o aborto ele não é compatível com a modalidade culposa. Só existe na modalidade dolosa. Vamos já ver isso aí mais na frente, tá bom? Aí realmente tem um aborto criminoso, é esse aí sim, tá bom? É criminalizado, é penalizado. Temos o aborto legal, chamado também de aborto necessário, tá certo? São algumas situações em que o aborto eugênico, o aborto sentimental, tá bom? Esses abortos são legais, tá bom? São possíveis, são necessários, tá bom? O necessário é aquele em que há um perigo de vida muito grande na mulher, né? Então é uma gestação muito, muito, muito perigosa, a ponto de levar a mulher à morte. Então, nesse caso aí, esse aborto também é possível. O aborto eugênico é aquele que foi previsto na DPF 54, né? Que é do caso de anencefalia. Temos também o aborto econômico. O aborto econômico aqui no Brasil é ilegal, tá bom? É crime. Mas em alguns países é possível que haja abortos de pessoas, de mulheres gestantes, né? São autorizados abortos em gestantes, que são mendigas, que estão no meio da rua, que não tem condição nenhuma de sustentar, digamos assim, né? Aquele bebê. E aquele bebê vai ficar em situações muito precárias. Então, nesse caso aí, em alguns países, em alguns estados dos Estados Unidos, isso é possível. Aqui no Brasil, nem pensar, tá bom? Isso não é possível. Tranquilo? Então, já vimos o que é o aborto. Vimos que tem vários tipos, várias denominações de abortos. Algumas delas são criminalizadas, outras não são criminalizadas, outras são legalizadas, tá certo? Enfim, lembrar vocês que há uma diferença, né? Você já deve saber a diferença entre homicídio e aborto. E, obviamente, que a principal diferença do homicídio para o aborto vai estar no objeto material, que é tutelado. Enquanto que no homicídio, né, a pessoa que vai sofrer o homicídio, aquele é mais restrito, tá certo? Vai ser o feto. E o feto é uma gestação humana, tá bom? Ou é uma vida humana em gestação. Então tem que ser interrompido, tem que estar no ambiente uterino, quer dizer, o ambiente tem que ser intrauterino, não pode ser extrauterino. Tranquilo? E, obviamente, para se configurar o aborto, neste caso, já que é uma interrupção da gravidez, não basta apenas ser interrupção da gravidez, nós já vimos isso. Precisa ter a morte do feto. E mais, tá certo? E mais.
para que se configure o aborto, quer dizer, para que se configure a interrupção da gravidez com a morte do feto, crime, neste caso, tem que ter uma expulsão prematura do bebê. Né? Então o bebê, o feto tem que ser expulso prematuramente. Quer dizer, vai haver, tá bom? E em conjunto, obviamente, com a interrupção e a morte do feto. Tá certo? Então, três situações que configuraria o crime de aborto, tá bom? A primeira é a expulsão prematura do feto pelo fato de uma interrupção da gravidez e que acabou com a morte, né, a destruição da vida do feto. Tranquilo? Obviamente, é indispensável, pela próprio conceito jurídico do aborto, que o feto esteja vivo. Tá bom? Você fazer um procedimento de aborto, tá bom? Quer dizer, interromper a gravidez, expulsar prematuramente o feto, mas o feto já estava morto, tá bom? Aí não se configura, obviamente, o crime de aborto. Seria uma situação atípica, tá bom? Uma situação atípica. De forma bem simples, né? Do jeito que eu falei. Interrupção da gravidez, com expulsão prematura do feto, mas o feto está morto. Já estava morto. Né? Não foi morto com o procedimento. Não foi morto com as manobras abortivas. Ele já se encontrava morto. Nesse caso aí, nós estamos diante de uma situação atípica. Tá bom? Para se configurar aborto, essa interrupção da gravidez e a expulsão prematura do feto e a morte do feto, tudo aconteceu em decorrência dessas manobras empreendidas, essas manobras abortivas que foram empreendidas. Tranquilo? Até aí? Então pronto. Então, essas seriam as observações iniciais, né, conceituais ou propedêuticas sobre o aborto. Agora vamos passar para aquele instituto que a gente está sempre estudando, né, de todos os crimes, tá bom? O primeiro deles é o objeto jurídico tutelado. E nesse caso aí, o objeto jurídico tutelado seria a vida humana, tá bom? Seria a vida humana, tá certo? Isso no caso do artigo 124, tá certo? Mas se você tratar no artigo 125, que seria o aborto sem um consentimento, ali também teria a integridade física e a integridade psíquica da gestante, como também um objeto juridicamente tutelado. Tranquilo? Então vamos lá. Para o crime de aborto, qual o objeto jurídico protegido? É a vida humana. Tá bom? Mas especificamente no aborto sem consentimento da gestante, que é o artigo 125, neste caso, o objeto não vai ser não apenas a vida humana, mas também a integridade física e psíquica da gestante. Tranquilo? O objeto material, e aí a gente especifica, né? O objeto material tutelado vai ser o feto. Tranquilo? Vai ser a vida humana em gestação. Alguns autores falam em produto da concepção. Mas quando a gente fala de produto da concepção, a gente engloba não o feto, tá bom? Mas também o óvulo fecundado. Né? Desde o início da fecundação até a 8ª semana, que a gente chama de embrião. Então quando a gente fala de produto da concepção, a gente fala do embrião e o feto. E depois da 8ª semana, começa a haver uma formação humana, quer dizer, começa ali a surgir ali um formato humano e as primeiras células nervosas. Então a partir dali
deixa de ser embrião e passa a ser um feto. Conceitos, é óbvio, das ciências médicas. Assim, professor, mas porque o senhor não aceita, ou não aceita, ou porque o senhor não concorda, aliás, né, com essa identificação do objeto material do aborto como produto da concepção, já que se houver uma interrupção da gravidez na oitava, na sétima, na sexta semana, seria também aborto. Eu digo sim, é considerado sim aborto. Mas tem uma situação que digamos assim, na, na fase bem inicial do embrião, na fecundação mesmo, pode acontecer um aborto e que ele não está previsto como crime. Vou dizer a situação. Você ouviu falar já naquele medicamento denominado a pílula do dia seguinte, que as mulheres, né, tomam, não querem engravidar e tiveram relações sexuais há pouco tempo, e aí, algumas horas depois, ou alguns dias posteriores, elas tomam esse medicamento. Às vezes, quando a mulher ela manteve relações sexuais, ela estava também no período fértil, por exemplo. E ali a fecundação aconteceu em pouco tempo, em menos de um dia. Então, ele, para o conceito médico, já seria um embrião, já seria um produto da concepção. E quando você tomar a pílula do dia seguinte, pode interromper essa gravidez, né? Obviamente, na maioria das mulheres não vão nem saber que se isso aconteceu, mas pode acontecer. Então, a gente fala do feto, tá bom? Mas vocês veem o feto de uma forma mais ampla, tá bom? De forma mais ampla. Então, desde o embrião, obviamente, mas tem que saber em que momento foi esse do embrião, em que o embrião se formou, tá certo? Em que momento houve as manobras abortivas. E aí vai, tá certo? Então, ficou assim uma situação lacunosa, digamos assim. Não é só a situação em si que vai dizer se a situação é de penalização ou não pelo direito penal, tá certo? Pelo direito penal, tranquilo? Deixa eu ligar aqui o ventilador. Pois bem, então pronto, né? Obviamente tem que ser no ambiente intrauterino. Então, se tiver, por exemplo, uma gravidez, as pessoas falam, né? Uma gravidez nas trompas, quer dizer, não está no ambiente uterino. Nesse caso aí, a lei não protege essa situação. Estaria diante de uma situação que não está, digamos assim, regulamentada pela lei. Consequentemente, aborto é que não é. Porque para ser aborto tem que estar no ambiente intrauterino, tá certo? A gente mais vezes também chama de gravidez molar. Quer dizer, houve ali uma fecundação que foi uma fecundação anormal, anômala. Então, nesse caso aí também não é protegido. Então, para ser realmente aborto, né, nós temos que ter uma prova de gravidez, a prova da gravidez, e que essa gravidez, dentro desse laudo, né, comprova que está dentro do útero, que a gravidez está dentro de uma normalidade, a gestação está tendo uma normalidade e tal, enfim, tá bom? Tá certo? Se o feto estiver morto, como eu falei para vocês, é crime impossível. Você fazer manobras abortivas, mesmo sem saber, manobras abortivas, mas se o feto estava morto, já morto no ambiente uterino, nós estamos diante de um crime impossível, tá certo? Como eu falei, o ambiente tem que estar dentro do útero, fora do útero, nem pensar. Viabilidade, não interessa, tá bom? Não interessa a viabilidade ou não do feto, tá bom? Se houver, obviamente,
aborto ou manobras abortivas ainda com o feto vivo, não importa na sua viabilidade, vai ser sim configurado o crime. Tá certo? Tranquilo? Então, observações sobre o objeto material. Vamos agora para o sujeito ativo e passivo. Obviamente que para o sujeito ativo, a gestante. Tá certo? A gestante no artigo 124. Tá bom? No artigo 124. Neste caso, somente a gestante pode ser sujeito ativo. Já no artigo 125, que é o aborto consentido, ou no 126, o aborto consentido, e no 125, o aborto sofrido, que é o não consentido, nesse caso aí, qualquer pessoa. Tá certo? Qualquer pessoa pode ser a provocadora, né, das manobras abortivas. Tá certo? Das manobras abortivas. Entenderam? Estou repetindo. No artigo 124, que é provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o faça, somente a gestante pode ser sujeito passivo. Mas já no artigo 125, que é provocar aborto sem consentimento, então é qualquer pessoa. Tá certo? E já no último, no artigo 126, que é provocar aborto com consentimento da gestante, nesse caso também qualquer pessoa. Aí você vai, professor, mas está meio confuso, porque no artigo 124 fala em consentimento da gestante. E no artigo 126 também. Aí eu vou já chegar lá para explicar a vocês essa situação. Tá bom? Aí vocês vão entender bem direitinho. Aí por enquanto, tenho essas noções. Tá certo? Tranquilo? Tá bom? Então, o que eu posso dizer para vocês é que no caso do artigo 124, né, aliás, do artigo 125, haveria uma dupla subjetividade passiva. O que quer dizer isso? No caso do 125, em que há o aborto provocado, né, sem o consentimento da gestante, então nós teremos duas vítimas, o feto em si e a gestante. Tá bom? Em termos de sujeito passivo. Então eu vou repetir. Professor, sujeito ativo. No artigo 124, somente a gestante. No artigo 125 e 126, qualquer pessoa. Já o sujeito passivo, em todos os tipos de aborto configurado, em toda conduta configurada, vai ser o feto. Tá bom? Vai ser o feto. Com exceção do artigo 125, que vai ser o feto e a gestante. Tá bom? Até mesmo pelo objeto jurídico protegido que nós vimos. Tá bom? O objeto jurídico protegido, em todos eles, é a vida humana. Mas no 125, vocês lembrem-se, é a integridade física e psíquica da gestante. E aí o direito não pode ser incoerente. Então, consequentemente, o sujeito passivo desse crime também, ele se difere dos demais. Tá certo? Tranquilo? Aí vamos agora ao meio de execução. Obviamente que no crime de aborto, o meio de execução, ele é livre. Então, qualquer forma de execução é possível. Pode ser na forma comissiva, pode ser na forma omissiva, tá bom? Quer dizer, pode sim haver provocação de aborto na forma omissiva. Obviamente que essa omissão deve estar coadunada com o dever de agir. A pessoa tinha que agir e não faz, tá certo? Já premeditando, obviamente, um aborto. Sabe que se ele não fizer determinadas manobras, quer dizer, se ele ficar omisso, se ele se omitir, vai acontecer o aborto. Aí nesse caso aí está em diante sim, tá bom? O aborto, o meio de execução pode ser físico, quer dizer, através de materiais palpáveis, né? Como pode ser meio psíquico, você pode criar uma situação, né, psíquica de uma pessoa
uma sugestão muito forte, de forma que venha a provocar o aborto, tá certo? Um medo, você provoca um medo muito grande na pessoa, um susto muito grande, enfim. Então, o que eu quero dizer é que o crime de aborto ele tem forma livre, e isso quer dizer o quê? Há a possibilidade de utilizar-se de qualquer meio de execução para provocá-lo. Tranquilo? Tá bom? Elemento subjetivo. Já falei aqui. O elemento subjetivo é o dolo, seja ele direto ou eventual, mas tem que ter dolo em todas as modalidades, tá bom? Seja no 124, seja no 125, seja no 126. É sempre, sempre, sempre o dolo, tá bom? O crime de aborto em todas as suas modalidades, é incompatível com a culpa. Então, não há aborto culposo, tá certo? Pelo menos no mundo jurídico, tá certo? No mundo jurídico. O que pode acontecer é que uma pessoa, um terceiro, tá bom? Pode provocar um aborto, tá bom? Por negligência ou imprudência. Mas aí ele responde por lesão corporal culposa. E aí poderá ser na modalidade leve, grave ou gravíssima. Eu acredito que é grave ou gravíssima. Mas tem autores aí que falam em possibilidade de ser leve. Eu não vejo, tá bom? Mas nesse caso, objetivamente, então, se porventura, tá certo? Terceiros provocar aborto, né? Uma gestante. Por negligência ou imprudência, ele estaria praticando o crime de lesão corporal culposa, tá bom? A depender das lesões que provocou na gestante, aí verá se seria leve, grave ou gravíssima, tá bom? Professor, e se a gestante, ela provocar aborto em si própria, quer dizer, ela provocar o autoaborto, de forma negligente ou imprudente, aí nós estamos diante de um fato atípico. Você não adora, tá bom? Não adoro. Ela não queria provocar. Aconteceu, ela provocou por uma responsabilidade ou por uma negligência. Nesse caso aí, né, ela estaria, né, é um fato atípico, tá bom? Tranquilo. Até aí, tá bom? Então, a primeira coisa que tem que se lembrar é que o elemento subjetivo é dolo, e somente o dolo, seja ele na forma direta, seja ele dentro da eventualidade, incompatível com a culpa, tá bom? E pode ter algumas situações, né? Sei lá, uma pessoa, um homem que agride uma mulher grávida, tá bom? Ele agride. A intenção dele, tá certo? É provocar lesão na mulher grávida. Mas, no entanto, provoca o aborto. Então, nós estamos diante do crime perpétuo doloso e ele vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima, que já está tipificado essa conduta, tá bom? No artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5, por aí. Vamos ver aqui no código. Deixa eu ver, 129, se eu acertei essa. 129, inciso, parágrafo 2º, inciso 5. Tá aqui, ó, pronto. Ó. Lesão de natureza grave. Aí, parágrafo primeiro, lesão de natureza grave. Aí nós temos o parágrafo primeiro. No parágrafo segundo, aí são as gravíssimas, tá bom? Aí no inciso 2, ó, aborto, né? Então, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Se resultar no aborto, então é gravíssima e a pena, sabe quanto é? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Tá bom? Tá certo? Então, se uma pessoa vier provocar, quer dizer, vier agredir uma pessoa na intenção de apenas lesioná-la, mas, no entanto, venha a provocar o aborto, tá aí o crime. Tá bom? Não é crime de aborto, não. O crime é de lesão corporal de natureza gravíssima. E aí, de 2
a 8 anos, tá bom? De 2 a 8 anos. Pesado, viu? E é reclusão. Tá certo? Professor, então nós já vimos já o objeto jurídico, o objeto material, elemento subjetivo, a conduta típica, meio de execução, tudo isso. Vamos ver agora a consumação, tá bom? E aí, professor, quando é que vai se consumar o aborto? Aí vai se consumar com a morte do feto, tá bom? Com a morte do feto. Nesse momento, após as manobras abortivas, quer dizer, após a interrupção da gravidez, com a expulsão do feto, tá certo? E aí o feto morre. Nesse caso aí se configura. O que pode acontecer é que às vezes, na interrupção da gravidez, antes da expulsão, o feto já morre. Pode acontecer. Nas manobras abortivas, o feto já morre ainda no ambiente uterino. E ele já é expulso morto. Mas se for comprovado que a morte do feto, tá certo? Foi decorrente das manobras abortivas, é aborto. Agora, se o feto já estava morto, por outro motivo lá qualquer, talvez uma má formação, não sei, né? Se não for em si, conseguir provar que não foi em decorrência, das manobras abortivas, se não for, não é aborto. E aí se arriva diante de um fato atípico, para alguns crime impossível. Tranquilo? Tá certo? Professor, a conatos, né, a tentativa, é possível? Aí a resposta é sim, em qualquer modalidade, tá bom? Em qualquer modalidade. Pode acontecer sim, de com as manobras abortivas, haver interrupção da gravidez, a expulsão do feto, mas o feto não morre. Tá bom? O feto não morre. E nesse caso aí, houve uma tentativa. Às vezes, as manobras abortivas, mas o feto nem é expulso e nem morre. Mas houve as manobras abortivas, o empreendimento, né? Nesse caso aí, tentativa. Certo? Sem mistério nenhum. Tá bom? Agora, se porventura houver as manobras abortivas e dessas manobras interromper a gravidez e com a interrupção da gravidez houve a expulsão do feto vivo, tá certo? E empreende-se novas manobras com a intenção de matar o feto, nesse caso aí nós não estamos diante de aborto, tá bom? Nós estamos diante de uma tentativa de aborto que vai ser em concurso material respondido com ou homicídio ou infanticídio. Depende da situação. Então vamos dar uma situação aqui. Um autoaborto. Uma gestante que provoca aborto em si mesma. Ela vai tentar. Ela faz todas as manobras abortivas, tá bom? E o feto é expulso. Quer dizer, houve interrupção da gravidez, a gravidez foi interrompida, o feto foi expulso, mas ele está vivo. E ela agora empreende novos esforços para tirar a vida do feto. Neste caso, tá bom? Presume-se, aliás, neste caso, está-se diante de uma tentativa de aborto e uma presunção de infanticídio. Professor, por que presunção de infanticídio? Porque eu posso tentar provar de que ela não estava no estado puerperal. Se eu conseguir provar que ela não estava em estado puerperal, ela responde por homicídio. Tá bom? Responde por homicídio. Mas se ela estava realmente em estado puerperal, ela responderia por infanticídio. Lembre-se da aula passada que o estado puerperal é uma presunção iuris tantum. Iuris tantum. Presume-se que toda mulher passa pelo estado puerperal. Se você for mais cientificamente, né,
A ciência médica diz que toda mulher passa pelo estado puerperal. Agora, algumas delas, esse estado puerperal, não retira-lhe o discernimento e nem provoca-lhe, né, um contexto psíquico de violência. E aí isso tem que ser provado, tá bom? Agora, se nós estivermos diante, né, de um aborto que foi provocado por terceiros, tá bom? Por terceiros, quer dizer, terceiros provocam o aborto, interrompe a gravidez, a expulsão do feto, mas o feto vive. E aí se empreende novos esforços. E nesses novos esforços, o bebê morre. Mas nesse caso aí estamos diante de tentativa de aborto e homicídio. Responde em concurso material. Responde pelos dois. Tranquilo? Tá bom? Agora, professor, e se houver tentativa de... Tentativa não, houve as manobras abortivas, interrompeu-se a gravidez com a expulsão do feto, o feto nasce vivo, mas alguns minutos depois ou algumas horas depois ele morre. Aí nós estamos diante de um aborto consumado, tá bom? Professor, por quê? Porque a morte do feto ocorreu em decorrência do aborto. Talvez pelo fato do feto ainda não estar completamente formadinho, né? Ele tem bebês que nascem com 6 meses, mas aí vai para um berçário, respirador, aquela coisa todinha e aí ele sobrevive, né? Eu tenho um sobrinho que ele nasceu de 6 meses, bem pequenininho ele, mas sobreviveu e hoje está meninão, tá com, não sei se ele tem 10 anos, se tiver 10 anos tá perto de 10 anos, mas um meninão, mas a gente achava que ele não ia vingar, né? Como te diz aqui no estado do Ceará, mas vingou, tá bom? Agora às vezes está com 4 meses, e aí ele pode até ficar ali, de alguma forma, com alguma sobrevida, mas logo após ele morre. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a situação de uma interrupção da gravidez com a expulsão do feto, o feto vivo, e o feto vem a falecer alguns minutos depois, tá bom? Mesmo assim, ainda se configura um aborto consumado. Mesmo que ele morra naturalmente, mas a morte natural dele foi em decorrência das manobras abortivas. Tranquilo? Legal? A ação penal, não tem nem o que falar, né? Ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Nem o Ministério Público, nem a autoridade policial precisaria de uma autorização, né, para se apurar, para se investigar, em caso do delegado, ou para denunciar em caso do MP. Tá bom? Ação penal pública incondicionada. Não tem condição nenhuma. Basta a notitia criminis para fato, tá certo? A competência, como nós estamos diante de um crime contra a vida, e é um crime doloso contra a vida, então neste caso é tribunal de júri, até mesmo por uma indicação constitucional, está lá na Constituição. Tranquilo? Professor, e a Lei 9.099, ela é aplicada, tá certo, ao crime de aborto? Aí, vamos lá no Código Penal, tá bom? Vamos aqui no Código Penal, que é que a gente vai utilizar. Ó. Código Penal. No artigo 124, a pena é detenção, tá bom? De 2 a 6 anos. No artigo 124, é detenção de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. No 125, é reclusão de 3 a 10 anos. E no 126, reclusão de 1 a 4 anos. Então, a Lei 9.099, ela vai tratar de crime de menor poder ofensivo. E para isso, a pena combinada mínima tem que ser até 2 anos. Se for dessa forma, a gente observando aqui
o artigo 124, quer dizer, o autoaborto, né? E o aborto com consentimento, né? E o 126, que é provocar aborto com consentimento, quer dizer, o artigo 124 e 125, é cabível sim a suspensão condicional do processo, tá certo? Pela própria pena. Obviamente que você tem que olhar quais são os requisitos do artigo 89, né? Todos aqueles requisitos, primariedade, aquela coisa todinha, né? Que tem lá no artigo 89 da Lei 9.099. Se preenchidos os requisitos da lei do artigo 89, da Lei 9.099, é cabível sim este instituto da Lei 9.099, que seria a suspensão condicional do processo. Viu? Mas a gente observa, foi lá no código, tá bom? Tranquilo? Então pronto. O que mais nós podemos dizer, né, sobre, em termos gerais, tá bom? Professor, aquela pessoa que faz anúncio de objetos ou de algum medicamento abortivo, tá bom? Ou faz algum anúncio de prática abortiva, é crime? Não é crime. É uma contravenção penal, tá bom? Então imaginemos que nós encontrássemos uma pessoa meia biró, como diz aqui no estado de Ceará, que venha anunciar ali um medicamento abortivo, tá bom? E aí, neste caso, essa pessoa responder pela contravenção penal. Se eu não me engano, é o artigo 20. Eu posso procurar aqui para vocês. Artigo 20 da contravenção penal. Sempre está aqui. Lei de contravenção. Está aqui. O que é que diz o artigo? Deixa eu ver se é o artigo 20 mesmo. Ah, está aqui, ó. Artigo 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Aí tem uma multa. É claro que essa multa ela vai ter que ser adaptada, tá bom? Mas é só multa, tá bom? Só multa, tá bom? Mas não faça isso não, tá certo? Ah, você tomando chá de não sei de que, bem forte, provoca tal, isso aí você está anunciando, tá bom? Uma substância, né? Que provoca. Então, nesse caso aí, nós estaríamos diante de uma contravenção penal, não é crime, tá certo? Contravenção penal. E aí vai ir para multa. Tranquilo? Cuidado que pode ser muito sutil, pode ser muita sutileza, né? Uma coisa é você anunciar um determinado chá, né? Outra coisa é você preparar o chá. Aí que sai da contravenção. Aí você pode ir lá para provocar. Tá bom? Aí nesse caso aí vai ser o 125. Você provocou sem consentimento. Ou se a gestante consentiu, vai lá para o 126. Tranquilo? Tá bom? Professor, o caso das clínicas, né, de aborto. Clínicas, obviamente, ilegais de aborto. Nesse caso, se estivermos diante de uma situação que se comprove que há uma clínica que faz práticas abortivas, né? Então, nesse caso, nós estaremos diante de... Depende, assim. Se nós tivermos uma clínica com mais de 2 pessoas, né? 3 ou mais pessoas, nesse caso aí estaria na associação criminosa. E aí, em concurso material, responderia pelos abortos provocados. Sei lá, imaginemos. No Quixadá, a Polícia Civil, nas suas investigações, descobriu que havia uma clínica ilegal de aborto. E nessa clínica tinha lá 3 ou 4 pessoas que já tinham sido provocadas, sei lá, comprovadamente, 7 abortos. Então ele vai responder os componentes dessa clínica, vai responder por associação criminosa, que é o crime do artigo 288, se eu não me engano, em concurso material por cada homicídio que ele provocou, cada, né, homicídio provocado, seja 125, seja 126, porque às vezes nessas clínicas eles recebem não apenas mulheres que consentem o aborto. Vou procurar aqui a lei,
o 288. Mas também eles recebem às vezes, que vem às vezes, sabe com quem? Vem com os pais de uma garota, tá entendendo? Que, de certa forma, digamos que obrigam, né? Abre aspas aí, obrigam essa menina a praticar o aborto. Então esse é um consentimento dela. Tá bom? Deixa eu ver aqui o 288. Esse é o 2. Ah, aqui é o 288. Pronto. 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Aí qual a pena? Reclusão de 1 a 3 anos. Tá bom? De 1 a 3 anos. Tá certo? Tranquilo. Até aí. Então, no caso de clínica, né? Agora sim, nós podemos adentrar, deixa eu voltar para o 124 aqui. Vamos ler o 124 e vamos estudar o 124. Tá bom? Tá aqui. Só o 124 hoje. Já vimos todas as observações gerais, né? Algumas nuances específicas. E agora veio o aborto, né? O chamado autoaborto. Tá bom? Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outra o faça. Então nós temos 2 condutas. Uma é a própria gestante de provocar em si mesma. Ela mesmo provoca o aborto. A outra é o consentimento dela, de que outra o faça. Só esse consentimento dela já é crime. Então, por quê? Por quê? Que no artigo 124 nós chamamos de autoaborto. Chamamos de autoaborto porque a conduta é só da gestante. Uma coisa é ela provocar em si mesma. A outra coisa é ela consentir. Só o fato dela consentir que outra pessoa faça já é crime. Professor, e essa outra pessoa que vai cometer? Vai cometer o artigo 126 e não o 124. O 124 é somente para a gestante. No artigo 124 é crime próprio, ou então a gente chama de crime de mão própria. Por quê? Porque somente a gestante pode ser o sujeito ativo deste crime. Tá certo? Então, não confundam, né? A gestante que consente, do 124, e o consentimento da gestante que empreende as manobras por terceiros. Esses terceiros vão responder pelo 126. Tranquilo? Tá certo? Que é o chamado aborto consentido. Tá bom? Então, vocês observam que tem 2 condutas, tá certo? A primeira conduta, provocar em si mesmo. A outra conduta, consente que é terceiro, tá certo? Obviamente que para que haja essa terceira, tá bom? Essa terceira, para alguns autores, existe o consentimento e a execução. Tá bom? Se houver só o consentimento, sem a execução, tá certo? Neste caso, para alguns autores, não haveria crime. Na minha humilde opinião, já há. O simples fato dela ter consentido. Tá bom? O simples fato dela ter consentido. Tá certo? Podemos imaginar uma situação assim bem grosseira, digamos assim. Né? Imaginemos que uma gestante procura uma clínica, que ela acha que é uma clínica ilegal, e chega lá e consente, né? Consente no aborto, tá bom? E a pessoa, obviamente, que está lá, não concordando, comunica à polícia. A polícia vai lá e investiga, tá certo? Então, eu vejo, na minha humilde opinião, como uma tentativa da segunda parte, tá bom? Do artigo 124. Obviamente que há vários autores que não concordam com isso, mas para mim o aborto só não aconteceu porque houve fatos
estranhos à vontade do agente de que houvesse. Mas é uma discussão acadêmica. E aí vocês podem também chegar às vossas conclusões, na leitura de vocês e tal. Eu sei que a maioria da doutrina diz que não haveria crime. Tem que haver, para que haja para que a segunda parte do artigo 124 se configure, precisaria do consentimento e da execução. Tá certo? E da execução. Como eu falei, é o crime de mão própria, porque só a gestante é que pode realizar, tá bom? O consentimento, obviamente, tem que ser válido. Professor, o que quer dizer um consentimento válido nessa situação? Né? Nessa situação aí, do artigo 124, a segunda parte. Né? A gestante consente que terceiros provoquem o aborto nela. Aí, nesse caso, o que seria? Primeiro, para ser válido, o consentimento tem que ser da gestante, para o artigo 124. Não pode ser de terceiro, tem que ser da gestante, tá bom? A gestante, esse consentimento tem que ser consciente, tá bom? Tem que ser consciente. E a gestante tem que ter capacidade e discernimento. Então, ela tem que ter uma integridade mental, não pode ter o discernimento reduzido, tá bom? E tem que ser maior de 14 anos. De 14 anos, alguns autores botam de 14 anos ou mais, mas ninguém tem 14 anos, né? Uma pessoa nunca tem 14 anos. Como você que está aí me ouvindo não tem 22 ou 23 anos. Você tem 23 anos e 1 segundo, e 2 segundos, e 1 dia. Nunca vai ter 23 anos fechado. Nunca vai ter. Então, acima de 14 anos. Tá bom? Se for menor do que 14 anos, esse consentimento é inválido. Ou pode ser maior de 14 anos, mas ela não tem integridade mental total. Não é válido. Tá bom? Foi um consentimento da gestante, era maior de 14 anos, ela tem integridade mental total. No entanto, não foi consciente, ela estava no momento de, sei lá, que ela não estava consciente. Não é válido. Então tem que preencher essas 4 condições. Gestante, consciência, capacidade e discernimento. Tá certo? Tranquilo? Até aí? Professor, no caso, por exemplo, né? No caso de uma gestante, ela consente que um terceiro faça o aborto nela, quer dizer, ela já está enquadrada no 124, tá bom? Ela já está enquadrada no 124. E na execução, pelo terceiro, tá certo? Ele não conclui. Quer dizer, ele empreende as manobras abortivas, houve a expulsão do feto, mas o feto não morreu. E aí, a própria mãe, agora, que logo no início ali, né? Ou então, imaginemos que o feto ainda estava para ser expulso, o bebê ainda, e ela vai e faz o restante. Digamos que ela consente a um terceiro que provoque o aborto, mas o terceiro não conclui. E ela mesmo conclui. Então, ela praticou as 2 condutas, tá bom? Ela praticou a conduta 1 e a conduta 2. Quer dizer, ela consentiu que o terceiro fizesse, mas depois ela mesmo fez. E aí, nesse caso aí, ela responde só uma única vez, tá bom? A gente chama isso de um crime de ação múltipla do agente. O agente ele faz 2 condutas de um mesmo crime, mas responde só pelo mesmo crime, só um crime. Tá certo? Ela consente e também executa. Agora e o outro? O outro depende da situação. Tá certo? Ele poderia responder, seja por tentativa, porque ele não conseguiu, tá bom? Ou depende da situação, ele responderia pela configuração do crime do 126, quer dizer, ou tentativa do 126, ou a consumação dele,
Depende da situação. A situação em si que vai dizer qual seria a prática configurada desse terceiro. O que eu quero dizer para vocês é que na segunda parte do artigo 124, é possível que haja um crime de ação múltipla. O agente pratica as duas ações que estão tipificadas no crime, né? No crime. Tranquilo. Muitas situações, professor, há um autoaborto. A mulher, a gestante, ela provoca um autoaborto nela. Né? Ela provoca um autoaborto em si mesmo. Só que esse autoaborto, ele é um aborto necessário. Quer dizer, ou era ela, ou era o bebê. Bom, ou era ela, ou era o bebê. E aí ela pratica o aborto. Se for comprovada essa situação, está-se diante de uma excludente de ilicitude, né? Não há crime, pelo estado de necessidade. Né? Ou era ela, ou era o bebê. E naquele momento, ela resolve praticar o aborto, tirando a vida do bebê. Tranquilo? Bebê não, feto. Já que o bebê, presumimos que ele já nasceu. Da mesma forma, vamos lá. Professor, uma mulher provoca em si mesma um aborto. E ela provoca esse aborto porque ele foi fruto de um estupro. É o chamado aborto sentimental. O aborto sentimental, ele é sim previsto em lei. Quer dizer, é um tipo de aborto legal. Tá bom? Não tem como você escapar disso. Agora, só que neste caso, essa mulher responderia pelo crime sim de aborto, do autoaborto. Por quê, pessoal? Porque o aborto sentimental, tá bom? Quer dizer, o aborto legal, pelo fato do feto ser fruto de um estupro, ele é possível, mas só é possível se for provocado, quer dizer, as manobras abortivas forem feitas por um técnico, um médico. Tá certo? Um médico. E aí, nesse caso aí, ela não é médica, a não ser, obviamente, que a gestante fosse uma médica. Aí nós estaremos diante, sim, de um autoaborto sentimental, que não é crime. Mas se ela não for, ela vai responder, sim, pelo crime. Tá certo? Obviamente, a gente pode imaginar uma situação dirimente, né? Um caso que não houvesse outra forma da gestante se comportar. Aí estaremos diante de uma inexigibilidade da conduta diversa. Não existe outra forma. Mas aí tem que ser um caso estudado concretamente. Tá bom? Tranquilo? Aí vem agora uma dúvida para a gente encerrar a aula de hoje. Uma dúvida que povoa, né? Principalmente os concursos públicos. Muitos concursos públicos feita essa indagação e um questionamento geralmente subjetivo. Tá certo? E o que é? É que é o seguinte, ó, o artigo 29 do Código Penal, ele apregoa, né, a teoria monista da ação. O que é que quer dizer isso? Tá bom? Os agentes compostos ali naqueles termos legais respondem pelo que está ali previsto. Vou ler aqui o artigo 29 para vocês, tá bom? Tá aqui, artigo 29. Ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada, na medida da sua culpabilidade. Ele vê ali a possibilidade de partícipe e coautoria. Então, os partícipes responderiam dentro das penas deste crime de acordo com a sua culpabilidade.
Lembre que o partícipe ele não cumpre, ele não pratica o nucleotipo. E os coautores? Coautores, eles vão sim praticar o nucleotipo. Quer dizer, no nucleotipo do aborto é matar, é destruir a vida humana em gestação. Se você praticou isso, né, você é autor ou coautor. Agora, se você apenas ajudou para que o nucleotipo ocorresse, você é partícipe. Só que nesse caso do artigo 124, vocês observarem, tá bom? Na segunda parte, a mulher, a gestante, ela consente que um terceiro provoque. Tá bom? Então, há ali uma coautoria, que é incompatível com esse tipo de aborto. Aliás, é incompatível com os abortos. Então, o que acontece? Nesse caso, é uma exceção à teoria monista do Código Penal. Por quê? Porque aqueles que estão com a previsão em um determinado artigo do Código, um determinado crime, não vai incidir nas penas nele combinadas, mas por um outro crime, que seria o 126. Então, aquele que provoca aborto em uma gestante que consentiu, ele não vai estar incidido nas penas do 124, mas nas penas do 126, que é o aborto consentido. E isso configura-se uma exceção à teoria monista, tá bom? Porque em relação à gestante que consente e ao autor que provoca materialmente o crime de aborto consentido, não se aplica os termos dispostos no artigo 29 do Código Penal. Entenderam? Não dispõe. Porque ele vai responder pelo que está disposto em um outro artigo, que seria o 126. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Eita, mais de 1 hora de aula. Tá certo? Por isso que não dá tempo. Eu vou falar nos outros demais, é mais 1 hora. Então vamos deixar para concluirmos a próxima aula. Tá bom? Então eu vou preparar agora, mandar para o YouTube. Depois que ele me autorizar, eu mando para vocês. E lembremos que hoje à noite não teremos aula Tira Dúvidas. Tranquilo? Abração. Saudades. Complicado o direito, né não? Mas é bom. Tchau, tchau.